Vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade, pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, por gentileza, sem perder o tempo que nos resta, abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 12, versos de 1 a 8, que assim vai dizer: Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara os judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Quero ler novamente, em outra versão vai estar escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso 6. E quando Herodes estava para trazê-lo nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com duas correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor estava sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse o anjo: Cinge-te, ou se veste, e ata as suas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua capa sobre ti e segue-me. Amém? Somente até aqui. Queridos, lemos aqui o livro do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12. Quero dar uma breve introdução sobre o livro. Esse livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Esse Lucas é conhecido como o Dr. Lucas, médico amado, citado por Paulo em Colossenses 4,14, e também sendo o cooperador do apóstolo Paulo. Se vocês atentarem do capítulo 1 da Ascensão, ou até mesmo do capítulo 2, o início, a descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva, se vocês lerem até o capítulo 12, vocês vão ver que, por crescer a igreja, cresce os seus perseguidores. E quando eu digo em crescer, eu estou dizendo, por aumentar o número de membros, aumentam o número dos seus perseguidores. Mas é uma conta que não bate. Por quê? Porque a igreja ela é constituída na terra para povoar o céu, para ganhar almas. E como consequência em ganhar almas, os perseguidores deveriam diminuir. Calma aí, se a igreja está ganhando almas, é porque estamos pegando os perseguidores e adquirindo a igreja, ou inserindo-a. Só que não bate por quê? Porque a igreja está crescendo, então como consequência os perseguidores deveriam diminuir. Só que é de lei, a lei sempre foi: o exército que mais tem número de soldados é o exército vencedor. Essa sempre foi a lógica. Então a igreja, por mais que ela conquiste a terra ganhando soldados, o inimigo também ele adquire muitos para parar a igreja. Ainda que a igreja cresça, o inferno também vai crescer, os perseguidores também vão crescer contra a igreja. Se vocês pararem para atentar no verso 1,
nós vamos ver, eu quero me prender ao texto. Se nós nos basearmos a partir do verso 1, nós vamos ver que o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja. Verso 1 está dizendo: o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. E quando se fala de igreja, se fala de um conjunto, quer membro, quer pastor, quer líder ou quer liderado, ou seja, a igreja em si, no verso 1 é perseguida. Em Atos capítulo 8 vai dizer que depois que Estevão morre, vai escrever dizendo: e Saulo consentiu na morte de Estevão, ponto. Iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Igreja é foco, a igreja sempre é o foco. Verso 3 do capítulo 8 vai dizer que a afronta era contra a igreja. Por quê? Porque a visão do inferno é: vamos combater para que diminua a igreja. Só que se lermos até o 12, ou se lermos a Bíblia em si, sempre que a igreja apanha, ela cresce. Sempre que a igreja é perseguida, ela cresce. Sempre que a igreja é visada, ela cresce. Só que o porquê? Ele sempre persegue a igreja e a igreja continua crescendo. Sempre a visão é: vamos perseguir a igreja, porque perseguindo a igreja, eles vão parar de segui-los. Só que isso não vem desde agora. Se nós atentarmos ao capítulo 5, do verso 35, 34, Gamaliel vai se levantar, porque pegaram uma igreja, os apóstolos, colocaram na praça pública para açoitá-los. Gamaliel vai se levantar no 34, no 35 ele vai dizer: olha, irmãos, acautelai-vos do que vocês vão fazer com esses homens. Porque a igreja, o evangelho que eles estão pregando está crescendo. Então o foco é: vamos parar esse evangelho. No verso 36 ele vai dizer: olha, antes desses homens se levantou Teudas, arrastando após si o número de uns 400 homens. Porém, morrendo esse Teudas, aqueles que lhe deram ouvidos se dispersaram e acabou a sua doutrina. Verso 37, depois de Teudas se levantou Judas o Galileu, no tempo do alistamento, e levou após si uma multidão. Só que morrendo esse também, aqueles que lhe davam ouvido, parou. Ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, essa palavra aí, se for do homem, vai se dispersar. Se isso que eles estão pregando não for com base na palavra de Deus, vai se dispersar. Só que o interessante é que o foco de Herodes, o foco de Herodes vai mudar a partir do verso 2. Verso 2: então matou Tiago, irmão de João, a espada. Tiago aqui é considerado o primeiro pastor, um líder. Verso 3: e viu que os judeus se alegraram e mandou prender Pedro. Perceba, verso 1, o foco era contra alguns da igreja, a igreja em si. Agora ele vai focar nos líderes. Se você me perguntasse por que a visão dele muda dentre a igreja para os líderes, se você me perguntasse, eu te responderia com essas simples palavras: destruindo o reino cai. Destruindo o imperador, o império cai. Destruindo o líder, os liderados caem. Destruindo os influenciadores, os influenciados caem. Por quê? Porque destruindo a cabeça, quem perece é o corpo. É simples. Só que enquanto o foco do mundo é na igreja e nos líderes, o nosso foco é outro. Não é igreja nem líder, é o céu. O inimigo pensa: os líderes, aqueles que estão na frente guiando o povo, se matarmos ele, a igreja cai. Só que o foco deles no líder é errado. Porque por mais que eles persigam o nosso líder, pastor, quem nos ensina, nós sabemos que o nosso líder morreu, ressuscitou e não morre mais. O foco é sempre: vamos perseguir todos, agora vamos matar o líder. Porque se nós afrontarmos o líder, aqueles que dão ouvido ao líder vai dizer: calma aí, perseguir uns líderes vai nos perseguir
E quem é que quer sentir dor? Só que quando nós vamos nos basear em Mateus 16, do 13 ao 18, nós vamos ver Jesus dizendo: e aí, o que dizem de mim? Os apóstolos, os discípulos, perdão, vão dizer: uns vão dizendo que o Senhor é João Batista, porque não tem como, se eles eram contemporâneos e eram primos. Outros estão dizendo que é Elias, pela autoridade com que pregas. Alguns estão dizendo que é Jeremias, porque dizem derrubar e destruir. Mas Jesus fala: mas e vocês? O que pregam a meu respeito? O que dizem de mim? O que sabem de mim? O que é que vocês leem sobre mim? Pedro levanta a mão dizendo: eu sei quem o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem o Senhor é. Só que o Senhor vai olhar agora para um futuro líder e vai dizer: eu também sei quem é você. Você é Pedro. Seu nome quer dizer forte, rocha, pedra. Tu é Pedro. Só que o significado do seu nome é algo forte. Você é ser humano inconstante, mas o seu nome diz que você é constante, porque é rocha. Por mais que o seu nome diga, Pedro, que você é constante, é firme, eu sei que você não é. É por isso que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno contra ela não vão prevalecer. Perceba que ele agora está confrontando os líderes, para que a igreja se disperse. E quando nos atentamos, vai dizer no verso 3, que era o dia de pães asmos, preparação para a Páscoa. E o judeu, no verso 3, é quem deu valor, fama, à morte de Tiago. Então ele disse: se eu matar Pedro agora, não vai ter fama nenhuma, vamos esperar para matá-lo depois da Páscoa. Aí o verso 5 vai dizer: portanto, Pedro era guardado na prisão, ponto e vírgula, mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Vou te explicar. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Irmão, nós vivemos em um tempo onde esperamos os nossos líderes fazerem algo, e quando a nossa espera neles é frustrada, eu paro, eu desisto. Calma aí, o meu líder está preso, o que posso eu fazer? Nada. Se ele é quem me ensina, não faz, por que eu faço? Porque eu tenho que fazer. Nós nos baseamos no outro. Se ele faz, eu faço, porque para ele está dando certo, para mim também vai dar. Se ele não faz, eu também não faço, porque ninguém vai sentir falta se eu não fazer. Só que está dizendo: Pedro estava guardado, mas a igreja não. Vamos lá, Pedro estava sendo impedido de pregar, mas a igreja estava livre para orar. Pedro estava sendo impedido de fazer o exercício da sua função, mas por outro lado existia uma igreja que ainda que não tivesse a função de Pedro, tinha joelho para orar por ele. Nós vivemos em um tempo: se o outro faz, eu faço. Mas calma aí, uns são chamados para uma função, outros não. Calma aí, Pedro era para me ensinar, mas Pedro está preso. Mas enquanto Pedro está preso, eu tenho o joelho para orar por Pedro. Não é porque um não faz que você também não tem que fazer, é porque um não faz que você tem que fazer, porque nós só vamos povoar o céu se todos fizermos. Mas irmão, ele está sendo impedido de fazer, pode estar sendo impedido de fazer, mas eu não, eu sou diferente. Já dizia sua mãe: você não é todo mundo. Ele está preso, mas você está livre. Pedro não pode, mas eu estou livre para orar por Pedro. Irmão, não sei pregar, quem prega é Pedro, então vamos orar para que Deus solte Pedro. Só que, vem comigo, se fosse Pedro nos nossos dias, para você entender, se fosse o nosso pastor Pedro preso hoje em dia, eu já sei o que a igreja diria: só questão de tempo. Sabia, eu avisei que o pastor estava fazendo coisas erradas, ninguém me deu ouvido. Porque perceba que sempre os que caem é que está em foco. Eliseu Rodrigues vai dizer: se a igreja orasse mais para que Deus levantasse pessoas, falaria menos de quem caiu. As pessoas que caíram estão em alta porque nós falamos dela. Se nós nos atentarmos mais em orar para que Deus levante, falamos menos de quem caiu.
Se fosse, perceba que é sempre quem não ora que fala. Eu avisei que era questão de tempo para o pastor ir para lá. Por quê? Porque quem não se ocupa com oração, se ocupa com outras coisas. Oração edifica, outras coisas não. Oração levanta, outras coisas não. Nos baseamos em falar do que em orar para que Deus levante. E a oração, ela sempre foi nossa arma, mas estamos usando ela para o mal. Estamos deixando de exercer a função de orar para que Deus nos ouça, para falar de quem caiu. Por quê? Porque falar de quem caiu me traz fama. Porque quem falou que ele caiu foi aquele dali, ó. Aquele dali conhece. Mas perceba, vamos para a Bíblia que fica muito mais gostoso. Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos ímpios, daquele que só sabe falar mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo Ele escutará. Verso 8. O sacrifício oculto dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é a sua alegria. Nós nunca vivemos um período em que Deus estivesse mais triste como nessa geração. Por quê? Porque se nossa oração é a alegria dele, estamos falando de quem caiu, ele está triste. Estamos deixando o foco errado, estamos nos baseando errado, e nós devemos voltar a orar. John Knox, um homem conhecido pelas suas orações. John Knox, ele orava tanto, ele não orava meia hora, não orava 1 hora, não orava 2 horas, 3 horas, 4 horas, não, ele orava e ele não levantava do joelho enquanto Deus não falasse com ele. Uma certa feita, a esposa dele vai entrar no quarto e vai dizer: amor, a comida está pronta. Ele vai olhar para ela e vai dizer: como posso eu me alimentar se a minha nação está gritando por socorro? Não entendi. Em 1559, esse John Knox, conhecido pelas suas orações, ele quis liderar uma reforma protestante na Escócia. Ele queria deixar o protestantismo como igreja, como religião exclusiva daquele país. Só que em 1559, a Escócia, onde ele vivia, e a Inglaterra estavam em guerra. Escócia e Inglaterra em guerra. A rainha Mary da Inglaterra, ou Maria em português, a rainha Mary, ela vai dizer: olha, eu não tenho medo dos 10.000 soldados da Escócia que se levantam contra mim. O meu medo é se John Knox resolver dobrar o joelho. A oração ainda continua sendo arma. Ah, irmão, calma aí, ela só falou isso porque John Knox orou. Não, vamos lá. Tiago capítulo 5, verso 17. Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, ele dobrou o joelho e orou para que Deus cessasse a chuva, e ele cessou. 18. E orou novamente para Deus abrir o céu, e Deus abriu. Não é porque tem um homem conhecido orando que Deus ouve, é porque tem um homem orando que Deus ouve. Não entendi, vou te explicar. Não é o teu nome que faz sucesso no céu, mas é a tua oração. Não é o teu nome que abala o inferno, mas é o teu joelho. Sabe por quê? Porque um crente de joelho é Deus de pé, é Deus. A oração do crente ainda assusta o inferno. A oração do crente ainda assusta o inferno. Vai chegar um homem para expulsar o demônio e vão dizer: olha, em nome do Deus de Paulo, sai. Calma aí, Paulo eu conheço. Por quê? Porque o joelho dele me assusta. Mas o Deus dele também. E vocês? Quem são? O que abala o inferno ainda continua sendo o joelho. A igreja cresceu de joelho. Nós só levantamos pessoas de joelho. Nós só vamos conquistar o céu de joelho. O nosso joelho ainda continua sendo arma. Levanta a mão por gentileza.
Oxalá, que o Espírito descesse e te animasse para voltar a orar, porque ainda é o teu joelho que faz o inferno tremer e a alma se render ao teu joelho. É o teu joelho, a tua família muda com o teu joelho, a tua história muda com o teu joelho, essa nação muda, mas é com o teu joelho. Sou remédio, que ela mandou isso aí. Mas vamos lá. O livro de William MacDonald, um comentário do Novo Testamento, nesse versículo 5, disse Morgan, ele vai comentar com as seguintes palavras: suas orações imperfeitas, porém fervorosas, foram mais fortes ou eficazes do que Herodes e o inferno. Calma aí, não entendi. A oração da igreja, imperfeita, porém fervorosa. A igreja nem sabia pedir para Deus libertar Pedro, só dizia: liberta Pedro, solta Pedro, mas não parava de pedir para Deus soltar. Não é a tua eloquência na oração que faz Deus ouvir, mas é o seu fervor dizendo: faça, 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 faça. A sua oração ainda continua sendo mais forte do que o inferno que se levanta contra ti. É a nossa oração que move a mão de Deus. É a nossa oração que muda a história. Homens transformaram gerações através da oração. Milagres aconteceram através da oração. Oração ainda é algo que muda. Ainda muda. Ainda muda. Mas vamos continuar para não tomar muito tempo. Vai dizer no verso 6 que Pedro dormia. Pedro estava dormindo na prisão. Eu vim falar da prisão e seus ensinamentos. O que nossas prisões nos ensinam? A primeira coisa que aconteceu na prisão de Pedro foi ele dormir. Por quê? Vou morrer amanhã, durmo hoje. Mas Pedro dormiu não por medo de morrer, mas acreditando: se eu morrer hoje, eu sei que para onde eu vou. Paulo em Filipenses 1:20 ele vai dizer na parte B: eu sei que Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela morte ou pela vida. Porque morrer para mim, porque viver para mim é Cristo, mas morrer é ganho. Pedro não estava com medo da morte, porque ele dormiu. Acontece que Pedro dormiu, e nas nossas aflições, nós dormimos. Por quê? Porque quando a dor vem, a nossa primeira defesa é: vou desanimar. Calma aí, porque só está vindo contra mim porque eu estou fazendo, se eu não fizesse não viria. E deitamos. Verso 7: eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aqui é uma ordem com ação. Levanta depressa. Levanta depressa. Aí eu começo a me atentar: Deus nunca fez e nunca fará grandes coisas na história daqueles que estão deitados, mas sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele diz: levanta-te depressa. A urgência que Deus tem em fazer grandes coisas na sua história é muita. Levanta, só que depressa, porque Ele está ansioso em fazer grandes coisas, para que o nome dEle seja glorificado. Só que devemos levantar. Se nós olharmos na Bíblia, vamos lá, Gênesis capítulo 13, verso 17: para o Senhor dar a terra que Ele prometeu a Abraão, Ele disse: levanta-te. Em Gênesis 19:15, para Ló escapar com vida de Sodoma e Gomorra, o Senhor disse: levanta-te. Em Gênesis 35:1, para Jacó edificar um altar ao Senhor, onde Deus apareceu, Deus disse a Jacó: levanta-te. Êxodo 8:20,
20 para Israel sair do Egito, o Senhor disse a Moisés: levanta-te. Em Josué 1:2, para Josué liderar o povo, o Senhor disse a Josué: levanta-te. Em Josué 8:1, para Josué vencer o povo de Ai que lutava contra Israel, o Senhor disse a Josué: levanta-te. Em Juízes 7:9, para os 300 vencerem a guerra, o Senhor olhou para Gideão e disse: levanta-te. Em 1 Samuel 16:12, para Davi ser ungido a rei, o Senhor disse a Samuel: levanta-te. Em 1 Samuel 23:4, para Davi vencer a guerra, ele consultou a Deus, e Deus disse a Davi: levanta-te. Em 1 Reis 19:7, para Elias não parar no deserto, o anjo disse: levanta-te e caminha. Em Cantares 2:10, o noivo olha para a noiva com olhar de carinho e diz: levanta e vem, amada minha. Em Isaías 52:2, aqui é uma profecia de restauração, o Senhor disse: sacode de ti o pó e levanta. Isaías 60:1, aqui é uma profecia para que Sião se alegrasse na salvação. Aí o Senhor vai dizer: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Eu não vou parar até você entender que tem que levantar. Em Jeremias 18:2, para Jeremias descer a casa do oleiro, o Senhor disse: levanta-te. Ezequiel 3:22, para Ezequiel profetizar, o Senhor disse a Ezequiel: levanta-te. Em Daniel capítulo 10 verso 11, para Daniel entender a mensagem depois de 21 dias de jejum e oração, o anjo disse: Daniel, levanta-te. Em Jonas 1:2, para Jonas profetizar, o Senhor disse: levanta-te. Em Mateus 2:13, para José dar livramento a Jesus, porque Herodes procurava matar, o anjo disse a José: levanta-te. Em Atos 8:26, para o eunuco entender e compreender a palavra e a salvação, o Senhor disse a Filipe: levanta-te. Só que Deus está dizendo à igreja, Efésios 5:14, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Deus o esclarecerá. A ordem de levantar é grande, a ordem de levantar é grande, dizendo: levanta-te depressa, vem comigo. O grande interesse de Deus é que estejamos de pé, porque quem está de pé está disposto a se movimentar, a se locomover. Quem está de pé está apto a avançar e apto a conquistar. E tem gente que ainda está dizendo: esse não é o ano da minha cura. Quem disse? Deus está dizendo: levanta-te. Esse não é o ano que eu vou transformar a minha família. Quem disse? Levanta-te. Esse não é o ano que o meu ministério será incendiado. Quem disse? Levanta-te. A ordem é: levanta, levanta a igreja. Será que alguém tem mão para levantar? Porque a ordem do Senhor é: levanta-te, pois estou com pressa de fazer grandes coisas. Será que alguém está entendendo a ordem do Senhor? Para que você viva grandes coisas é preciso levantar. E nessa noite a primeira coisa que aprendemos em nossas aflições é: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. É uma ordem grande que o Senhor tem. Mas irmão, a minha família já faz um tempo que está na mesma situação. O Senhor disse: para mudar é só levantar. É só levantar. Pedro deitado. E a ordem é: Pedro, levanta-te depressa. Pedro, levanta-te depressa. Verso 8. E disse o anjo: se veste. Se veste. A nudez carnal mediante a Bíblia é vergonha. Quem está nu carnalmente na Bíblia é sinal que está envergonhado, ou sinal de vergonha. Mas a nudez espiritual é sinal de despreparo.
Mas calma aí, irmão, veste na Bíblia é sinal da pureza da noiva, da justiça da noiva, mas o anjo não disse, lava as tuas vestes. Ele disse, se veste. Porque estamos vivendo em um período despreparado. Porque quando nós estamos nu, o inimigo tem o que falar, porque estamos envergonhados. Em Gênesis capítulo 3, versos 7 a 21, Adão e Eva estavam nu no paraíso. Até aí tudo bem. Só que eles comeram do fruto que não era para ter comido. Eles vão olhar para si e vão ver que estavam nu. É onde eles vão pegar para si folhas de figueiras para se cobrir. Mas Deus, quando vê eles com folha de figueira, vai fazer o quê? Vai preparar túnicas de pele. Porque a folha de figueira ela é transparente. Porque quando nós tentamos esconder nosso pecado, nós escondemos, mas parcialmente. Só escondemos do olho humano. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele que temos que prestar conta. Só que Deus, quando vai vestir o homem, reveste com pele que não é transparente. Por quê? Porque quando ele veste o homem, ele está vestindo para que o homem não passe vergonha. Não entendi. Quando ele veste o homem, ele está capacitando o homem para que o inimigo não o acuse. Estamos vivendo em uma geração que está nua, envergonhada. Só que eu quero crer que nessa noite o Senhor está nos vestindo. Só que não apenas nos vestindo. Efésios 6, de 10 a 17. Ele está nos revestindo. Acima da veste de túnica de pele, em que Ele está nos preparando para esconder a nossa vergonha, Ele nos reveste. As armaduras, Deus, quando reveste o homem com a armadura, Ele capacita-o para uma guerra além da compreensão humana. Sabe por que Deus te reveste? Para que você possa suportar essa luta. Só que eu vou fazer diferente. Essa luta que você está passando, o Senhor avisou que viria. Não avisou? Avisou. Ele avisa. Mas por que você ainda está nela? Se Ele te avisou que viria. Quando Ele capacita o homem com a armadura, reveste o homem com a armadura, Ele está preparando o homem para ganhar uma guerra que ainda nem chegou. Só que nós não estamos nos revestindo. É por isso que paramos sempre quando vem uma luta. Porque não paramos para nos revestir, nos preparar para a guerra que nem veio. 2 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 5, Paulo vai dizer: Timóteo, combate comigo como um bom soldado de Cristo. Como um bom soldado, que não tem do que se envergonhar, que milite uma boa milícia. Só que aquele que milita não se embaraça com as coisas da terra, a fim de agradar aquele quem o alistou para ela. Só que no verso 5 vai dizer: e ninguém ganha a coroa se não lutar legitimamente. Aqui dói. Por quê? Ah não, irmão, eu fui chamado para ficar no meu cantinho, então você não serve para o reino. Ah, eu nasci para ficar no meu cantinho, esse não é meu chamado, então você não serve para o reino. Minha função não é essa, eu servi só para ficar no banco. Então você para o reino não serve. Só ganha a coroa aquele que fala: eu vou. Não tenho capacidade, mas vou. Não aguento sozinho, mas eu vou. Por quê? Porque parado eu não fico. Só vai ganhar a coroa aquele que lutou. Temos que lutar. Aí quando nós olhamos mais à frente, ele está vestindo Pedro, dizendo: Pedro, se veste. Estou te capacitando para sair dessa prisão. Aí ele vai falar das sandálias e vai dizer: joga a capa às suas costas. Capa na Bíblia é sinal de ministério. 1 Reis 19:19.
quando Deus vai falar com Elias, eu vou escolher como sucessor para você Eliseu. Elias vai chegar mediante Eliseu e vai fazer o quê? Pegar a capa e lançar sobre Eliseu. Ele pega o seu ministério, lança sobre Eliseu para dizer, olha, depois de mim quem vai ser profeta é você. Capa é ministério. Segundo as Reis, capítulo 2, Elias disse, eu vou além do Jordão, fica aqui. Eliseu disse, estou doido? Eu vou contigo, não largo, porque vai que Deus te toma, não saio daqui. Tá bom, atravessou, Elias fere o Jordão abre, eles atravessam do outro lado. Elias cheio de si, pede o que você quer. Porque um camarada que orou para a chuva parar, então pede o que você quiser. Eliseu vai dizer, tá bom, eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Não é Espírito com E maiúsculo, é minúsculo. Eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti, Espírito com E minúsculo. Toda a Bíblia, quando a Bíblia fala Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo, é Espírito de Deus. Mas quando ela fala com E minúsculo, é caráter humano, fôlego de vida. Ele está dizendo, eu quero o caráter ministerial que você tem, porque ninguém que anda na mentira ora e a chuva para. Ninguém que anda na mentira pede para descer fogo do céu e desce. Ninguém que anda na mentira faz isso. Eu quero o meu ministério baseado com o caráter que você baseou o seu. Eu quero andar na mesma verdade. Falamos de verdade e falamos da armadura, o cinto, como aprendi com Aidan Lucas. Cinto, verdade, capa, ministério. Estamos vivendo um tempo onde os ministérios não estão sendo guardados no cinto. Não. Aí eu vou para Jeremias, eu olho para essa nação, eu lembro de Jeremias 13:10. Jeremias pega um cinto top, cinto de couro, caro, enterra. Depois de um dia desenterrou. Como é que está o cinto, Jeremias? Senhor, não dá nem para colocar nos lombos, porque se eu colocar o meu cinto no lombo, a calça cai, não serve para usar. Aí imagina o Senhor olhando para essa geração dizendo, está igualzinho. Prega, mas a palavra não sustenta. Por quê? Porque a verdade que ele diz pregar, o testemunho dele não condiz. Olha o cinto aí, ó. Estamos esquecendo de colocar o ministério na verdade. É por isso que tem muitos que sobem na mídia e caem rápido, porque tem ministério, mas não tem verdade no cinto. Eu vejo o Senhor anjo dizendo, ô Pedro, pega a capa, mas não esquece do cinto. Prega, mas tem a verdade contigo. Porque, irmão, o cinto de um soldado é que guarda a espada a palavra. Nossa palavra só é boa quando está guardada na verdade. Nossa palavra só tem poder quando está no cinto na verdade. Mas vamos continuar. Vamos pular, vai lá. Aí vai dizer, mas calça sandália também, Pedro. O ato de calçar as sandálias é a mesma coisa que dizer, seu caminho é longo, não parou agora. 1 Reis 19:7. Elias pensando em parar. Jesus, Senhor, escolhe outro. Escolhe outro porque não dá. Aí o Senhor vai dizer, Elias, pega um vaso com azeite. Do começo do ministério de Elias até ele pedir a morte, você não vê ele com azeite nem vaso na mão. Não entendi, irmão. É no momento que ele pensou em parar que o Senhor disse, tem mais 3 para ungir. Não estou entendendo. É no momento em que nós nos achamos incapazes, em que ele está dizendo, ih rapaz, o que está em você dá para mais 3. Mas eu não estou vendo força em mim. Não precisa, porque na sua fraqueza eu sou a força. Moisés vai dizer, Senhor, povo ruim, povo murmurador, fofoqueiro, mentira. Deus diz, Moisés, junta 70 numa tenda. Por que, Senhor? Porque eu vou derramar do que está em você, neles. Não vou tirar, vou derramar. Por que, irmão? Vamos lá, vamos melhorar. Elias no ribeiro,
secou o ribeiro. Ele diz: vai para Serapta ou Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te alimentar. Ele chegou lá, foi ele quem multiplicou o azeite e o pão da viúva, foi ele quem ressuscitou o filho da viúva. Ou seja, quando nós pensamos que a nossa sede vai só aumentar porque o ribeiro secou, é quando Deus nos manda para um lugar para fazer mais milagre. Não entendi. É no momento em que pedimos desistência que o Senhor está dizendo: o que há em você dá para muito mais, em andar. É no momento em que nós nos achamos incapazes que Deus diz: ei, meu filho, se você soubesse quem se espelha em você para não parar, você não parava agora. Se você soubesse, Pedro, uma igreja que te aguarda fora da prisão, orando, você não pedia para parar agora. Coloque-se de pé, por gentileza. E aqui eu encerro. Encerro com uma palavra: pés calçado é sinal de cântico na boca. Irmão, isso é antilógico. Porque como é que eu vou ter cânticos novos se eu só estou calçando os pés? O salmista vai dizer no Salmos 40: esperei. Imagina a igreja clamando: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2: tirou-me de um lago horrível, do charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Está firmado, Pedro, todo, e pôs um novo cântico na minha boca. E todos que viviam na prisão, mas saber que Deus me tirou, então todos temerão, confiarão e saberão que foi o Senhor. Vamos lá. Verso 10: e quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Você vai entrar no shopping e a porta abre sozinha. Quando Pedro está saindo como anjo da prisão, pensando que era a prisão, a porta se abre sozinha. Não entendi, irmãos. Você não vê hinos de vitória antes da guerra. Você não vê testemunhos fortes. Você não vê testemunho de milagre antes da doença aparecer. É sempre depois. O milagre não está te aguardando antes da prisão, depois. Não entendi, irmão. A prisão, ela serve de escola para Deus nos ensinar o que falta em nós para sairmos dela. Glória a Deus, aleluia. Mas irmão, faz um ano que eu estou nessa dor. É porque você não aprendeu o que o Senhor quer te ensinar para que você saia dela. Aleluia. Pedro, você não pode sair dessa prisão deitado. Levanta. Pedro, você não pode sair sem a capacidade que há em mim, então se veste. Pedro, não tem como você sair sendo que na primeira prisão você pede para dormir. Calça os sandálios, porque é o outro caminho. Pedro, não tem como você sair sem colocar o ministério na verdade, coloca nas costas e vem. Essa tua prisão, essa tua dor, ela veio para Deus te ensinar o que falta em você. Meu Deus! E quando você aprender, não vai precisar Deus abrir a porta. Quando você chegar diante dela, ela vai abrir sozinha. Eu não estou entendendo, irmão, o milagre te aguarda, mas depois que você aprender nessa prisão, então aprenda. O clamor de Deus é: então aprenda rápido, aprenda rápido. Não pare na primeira perseguição, não pare na primeira aflição. Por que, Senhor? Porque tem hinos te esperando depois dela, tem milagres esperando depois dela. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus, esta aqui é a tua igreja, na tua presença. Não nos permita, Senhor, ser envergonhado nessa prisão. Não nos permita, Senhor, para essa primeira perseguição, mas que venhamos aprender o que falta em nós para vencermos ela. Mas que venhamos aprender o que falta para nossa família